Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal. Hoje, seguindo aquela linha dos candidatos a deputado estadual e federal que estão passando por Conchal, estamos com mais um candidato aqui para poder entrevistar. Essa é a 9ª entrevista seguindo essa linha, tá? Você pode entrar, que quer ver os demais vídeos, é só entrar na fanpage do F5 Conchal, ir em vídeos, na opção pesquisa, escreva eleições 2008 e todos os vídeos aparecerão e vocês conseguirão ver todos eles. Hoje estamos aqui com o Dr. Brambila, ele que é ex-prefeito do município de Araras, e nós vamos bater aquele papo. Tá vindo visitar Conchal, né, doutor? E nós vamos bater aquele papo assim como nós batemos um papo com todos os demais candidatos que passaram por aqui. Seja muito bem-vindo. Jean, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você na F5, pela internet, com os seus seguidores. Tenho acompanhado o seu trabalho lá de Araras, vejo o movimento que acontece aqui na cidade. Quero dizer para você que sou um conchalense, nasci aqui na fazenda São Vicente, nas mãos do famoso Otávio Breda, lá de Tijuguaba, e nutro um amor muito grande por essa terra que sempre me recebe muito bem. Eu que sou médico lá em Araras há 35 anos e que tenho a oportunidade de estar atendendo também uma porção muito grande dessa gente aqui. E estar aqui hoje com você é uma alegria muito grande. Eu agradeço, doutor. O senhor foi prefeito por 2 vezes em Araras, foi vereador, foi presidente da Câmara. O que motivou o senhor a vir a se candidatar a deputado estadual? Jean, eu falo que eu não tenho uma causa. A causa que me tem. E a causa que me tem é a indignação da gente ver que nesse país aqui o que falta é oportunidade para as pessoas. Eu pergunto para você, será que aquele jovem que está me ouvindo lá na periferia de Conchal, ele sonha em ir para a universidade? Provavelmente não, porque o modus operandi deste país é dar oportunidade para o mais rico, para quem tem, e o mais sofrido, aquele assalariado, aquele que às vezes o pai está desempregado e se não nutre a esperança de ter uma oportunidade de ir em frente na sua vida. E a minha vida foi com essa dificuldade toda que eu fui estudar medicina, uma vida sempre muito sofrida, e essa causa que me tem é dizer o seguinte: Dr. Brambila, será que o senhor só quer o seu êxito, a sua vida? Eu falo que não, porque a minha vida toda tem sido uma luta em busca de lutar principalmente para buscar oportunidade àqueles que não têm. Foi assim a minha vida lá em Araras, quando nós criamos uma fundação ararense para o desenvolvimento do ensino, a FAD, que antes do FIES e antes do Fundão, não existia. Então, eu vendo a dificuldade que eu tive para fazer medicina. Quando eu fui vice-prefeito, eu junto com o prefeito da ocasião, em 2001, criamos uma fundação. E essa fundação levou a mais de 1000 pessoas para a universidade. É claro que foi com dinheiro público, mas a pessoa estudava, depois ela pagava esse ensino, era como se fosse um financiamento, mas sem juros. Então, eu tenho feito da minha vida a busca de oportunidade para as pessoas que não têm. E isso me trouxe até o momento, com a experiência que nós estamos adquirindo como secretário de saúde, como médico formado há 38 anos, a busca por um mandato, porque eu não acredito na política do jeito que ela está sendo feita aí. O deputado, ele vem de frente com o eleitor só na época da eleição. Sim. Depois disso ele vira as costas. Ele vai cuidar dos seus interesses, dos interesses do seu grupo político, do seu grupo econômico, e eu sou totalmente contrário a isso. Tanto é que faço uma campanha com grandes dificuldades econômicas, mas com a cabeça cheia de ideais, de vontade de levar uma nova ideia. Eu também já não acreditava mais, eu tinha sido já 20 anos na política ararense, ocupado todos os cargos, cheguei a ser inclusive... Depois que o senhor saiu, virou uma bagunça aquilo, diga-se de passagem, né? Teremos eleições agora dia 28, Araras está sem prefeito e provavelmente vai continuar independente de algum que seja eleito, porque em 2 anos o prefeito não vai conseguir fazer absolutamente nada. Eu diria para você, Jean, que serão praticamente 4 anos de estagnação. Sim. E de piora. E quem perde com isso é o povo. O povo perde, e até bíblico, quando os que lideram a política, eles não têm discernimento, equilíbrio, a população padece. Então eu estou na política, já sou
candidato a deputado, porque eu quero fazer diferente. Eu quero pedir seu voto, eu quero ser candidato da região, eu quero ser o primeiro deputado realmente nascido em Conchal, mas eu quero trabalhar por esse povo, como eu já comecei, né? Já tivemos emenda aqui junto com o nosso deputado federal Luiz Lauro para o hospital, tem outras já em andamento. Quero ajudar a Madre, que é uma guerreira na manutenção desse hospital. E como eu nasci aqui, e como minha mãe é viva, e como ela pediu para mim continuar lutando pelo povo de Conchal, porque minha mãe tem uma lucidez muito grande aos 99 anos. E ela se lembra ainda do seu Otávio Breda todas as vezes que eu sigo Conchal. Então é por isso que, e também um dos motivos que eu venho hoje aqui falar com você, falar com a população, falar com seus seguidores. Só para nível de esclarecimento, deputado, nós estamos fazendo um trabalho dentro do município, através do jornal do F5 mesmo, e todos os candidatos que trouxeram recursos para a cidade, a gente está colocando no jornal, mostrando esse fez, esse não fez, esse prometeu e não fez. Existe, o senhor acabou de citar, da emenda para o Hospital Madre Vanini. Só para retificar, apresentar aqui, não duvidando, mas é que essa emenda ainda não veio, ela foi apresentada, mas ela ainda não deu entrada esse valor no hospital. Eu faço essa correção com todo respeito, porque o que acontece muito em Conchal, e sei que não foi essa a intenção do senhor, mas o que tem acontecido muito em Conchal é as pessoas criticarem a administração do Hospital Madre Vanini, tendo em vista a quantidade de candidatos que apareceram na cidade, direcionando verbas para o hospital e nada chegar. Aí o povo pensa assim, poxa, as irmãs estão roubando, porque um deu 300, o outro deu 500, o outro deu 1,5 milhão, entendeu? E na verdade as emendas foram colocadas ainda, não chegaram. Deixa eu falar para você. Quando a Madre nos pediu essa emenda que nós tivemos visitado o hospital, ela tem todo um trâmite. Sim. Todo o orçamento, ela está na fase final de liberação. E como eu sabia que você ia perguntar isso para mim, eu fui ver com o deputado em que fase ela se encontrava. Agora, provavelmente por causa do processo eleitoral, sim, dá uma travada. Mas eu quero dizer ao povo de Conchal que a gente não veio aqui falar de emenda, porque eu, inclusive, sou contrário às emendas. Porque a gente tem que ter uma política séria de salvação das Santas Casas, porque eu não acredito que político que vem com uma emendazinha na véspera da eleição vai ser o salvador da pátria. Ela ajuda, ela pediu, nós achávamos que era uma causa justa e nós corremos atrás. Eu quero ser o deputado que vai levantar uma bandeira da saúde. Eu, enquanto médico formado há 38 anos lá no Hospital das Clínicas, porque eu sou filho de uma mãe que teve 9 filhos e eu sei da dificuldade neste país de quem pode e de quem não pode. E daqueles grupos que chegam, inclusive precisa ter muito dinheiro às vezes para você se eleger, que está tudo errado. Sim. Inclusive, o fundo partidário, ele está chegando para os grandes caciques. Para os pequenininhos, nós estamos com dificuldades enormes. É bem pequenininho a parte do fundo. Então, também sou contra isso. Acredito que nós vamos ter que fazer uma reforma política muito séria nesse país. Porque senão, quando a política descamba, vira uma bagunça. Aí vira lei de todos contra todos. Insegurança total, roubos total, falta de polícia, falta de delegado de polícia. Eu vim aqui numa reunião, eu fiquei assustado, que aqui às vezes não tem delegado de polícia, é de plantão, muitas vezes não vem, roubos, assaltos nos sítios. Então é hora de mudar a política. Você que está nos ouvindo aí em casa, pense bem, é hora de renovar. Eu vim para renovar, embora eu já tenha uma vida na política, mas é só investigar a minha vida lá de Araras, o que nós fizemos. Como médico, como prefeito, eu morava em Araras na época que o senhor foi prefeito nessa última gestão, tenho famílias em Araras, tenho comércio em Araras também, tá? E minha mãe, principalmente, ela depende da saúde pública, tá? Em Araras, e não tenho o que dizer contra na sua gestão excelente, todos sabem disso, isso eu sempre falei. Olha, pode ter todos os problemas do mundo, mas a saúde em Araras, comparada a outros lugares onde a gente já passou, porque, por exemplo, Conchal as pessoas reclamam do hospital porque nunca dependeram do servidor público, por exemplo, ou de algum hospital em São Paulo, em Campinas, em qualquer outro lugar. Mas o hospital nosso é excelente, tendo em vista as condições que nós temos, né? Deputado, recentemente, dias atrás, nós tivemos aí um candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sendo esfaqueado. Essa intolerância toda, ela se deve à evolução das redes sociais,
tá? Que hoje as notícias correm de uma forma estrondosa, muito rápida, e na maioria são fake news, tá? Ou o senhor acha que realmente o povo chegou no limite, está de saco cheio? Porque não é só o Jair Bolsonaro, esse levou a facada, mas hoje nós temos visto até mesmo na internet vídeos de candidatos, principalmente a presidente da República, tá? Que vem sendo vaiado constantemente, isso independente de bandeira de quem seja o candidato. O povo está se demonstrando intolerante realmente nessas questões. Ao que o senhor acha que se deve todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo no país? Dos políticos ter virado as costas para a população, dos políticos que eu falo, é de uma classe política. Vamos relembrar como é que foi a reforma política discutida no Congresso. Foi uma anti-reforma. O fundo partidário, do jeito que ele está colocado, impede que novos líderes possam ter acesso à política. Sim. É a antipolítica, é para manutenção que nós chamamos de status quo, para manter os mesmos. Então essa antipolítica, o povo ele não consegue se organizar, tá certo? O povo mais humilde, quando vê tudo isso, é ladrão, é roubo, é preso, um prende, outro solta, ele passa a desacreditar em tudo. E esse é um momento muito terrível, um momento muito triste, um momento perigoso que passa a democracia brasileira. Nós precisamos ter muito juízo, nós precisamos entender que é a política que tem que organizar a sociedade com um judiciário sério. Agora, você me disse do Bolsonaro. O que aconteceu ali, eu quero acreditar que seja um fato isolado, que foi uma pessoa que estava com alguma alteração psíquica, que ele falou que foi Deus que pediu. Depois ele já teve no passado dele, a gente foi olhar a vida dele, parece que ele tinha algum transtorno, não sei. Agora, não foi uma causa de um grupo político que foi lá querer. Agora o povo também. Não, eu não acredito num grupo político. O povo não eu vejo uma generalização da coisa, o povo está revoltado. O povo realmente está revoltado, mas aquele que está em casa nos ouvindo, eu quero dizer que a revolta, ela precisa sair da indignação para a ação. E a ação é o que eu estou falando, eu saio do meu consultório, um médico de 38 anos, e ele vê com experiência política que ele pode contribuir. É fácil ser candidato? É muito difícil. Você larga a família, eu estou na caminhada hoje desde as 6 horas da manhã, já fomos para 2 municípios, esse é o 3º, à noite ainda eu vou para um 4º município. É difícil, mas as pessoas às vezes, ela passa sua indignação no Facebook que não resolve. Nós precisamos querer uma sociedade civil organizada. E a democracia, com todos os seus efeitos, ainda é o melhor regime. Sim. Só que a democracia, ela depende de partidos, os partidos são feitos de homens e os homens são vulneráveis. E cabe à população, com esse dedo, fazer a verdadeira revolução no dia 7. Escolher as pessoas certas, fazer renovação, olhar no olho do candidato e ver se ele está falando a verdade. Porque por isso a gente tem a oportunidade agora no dia 7. Não adianta você falar, eu não vou mais votar, eu não acredito mais em ninguém. Não. Observe, né? Todo mundo está trabalhando nas mídias sociais, a população vai receber mensagens e tem muita gente boa ainda na política. Porque eu também hoje, quem que acabou rebentando toda a política é que permitiram a criação de 37 partidos e que tem mais uma dezenas delas para nascer aí. Porque quantos partidos fortes tem nos Estados Unidos? 2. No Chile, 4. Na Alemanha, 6. Na França, 4. Do jeito que está o Brasil, 37. Aí o presidente vai ser eleito, né? Eu vejo que tem um messianismo em alguns candidatos, que ele tem um partidinho pequeno, né? Que ele acha que sozinho ele vai chegar lá. Não, porque tudo passa pela Câmara Federal, pelo Congresso, pelo Senado. Não vai acontecer absolutamente nada se a gente que com esse dedo não fizer uma troca importante, não fizer uma renovação muito grande nessas casas de Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, na Câmara Estadual e no Senado. O senhor está no PSB hoje e o senhor foi do PT. Qual foi o motivo da saída? Eu perguntei para um outro candidato também que fez essa transição, então me sinto da vontade de fazer também essa pergunta. Eu fui, inclusive, quando estudante, eu era da diretoria da União Estadual dos Estudantes. Naquela época, a gente gritava contra a ditadura. E a gente queria criar um partido. Naquele momento, a criação do Partido dos Trabalhadores foi providencial. Quantos partidos existiam naquela época?
Eu não me recordo. Não eram 37. Não, era a Arena, o MDB, depois era o Movimento Democrático Brasileiro e a Arena. Depois veio o seu PFL e o PMDB. São 2 partidos. Aí surgiu o PT, e eu não me recordo mais se já existia mais alguns partidos, mas eram poucos partidos. Porque o presidente, quando ele senta lá, ele tem que negociar com 37 que está lá. E não, isso ele tem que doar um ministério para um ministério para outro, e ele leva a uma coisa que aconteceu com o PT, de procurar grandes partidos para ele poder buscar a governabilidade, e na busca da governabilidade é que está esse esgarçamento total da política. Inchou a máquina. Agora, eu saí do PT porque é um partido que eu sempre respeito, militei 38 anos, porque eu achei assim que meu caminho lá tinha terminado. Sim. Eu, inclusive, não seria mais candidato, mas o Márcio França me convidou, lideranças do PSB me convenceram que eu não poderia abandonar minha carreira política partidária de 38 anos que eu tinha, e que me deram uma oportunidade no PSB. Brasil, corrupção, tá? Tendo em vista hoje, principalmente os partidos do Centrão, no partido, por exemplo, eu não vou citar outros partidos, vou falar do nosso, mas no Centrão nós temos ali 44 pessoas sendo investigadas, algumas presas, tá? Eu vejo que é uma oportunidade excelente para o povo brasileiro aproveitar essa oportunidade e não eleger aquele pessoal, porque já vai resolver um grande pedaço no que diz respeito à corrupção. Costumo dizer, candidato, que se nós pegarmos uma peneira gigante, fazer uma analogia, tá, e colocar todos os políticos brasileiros, peneirar, o que vai sobrar lá embaixo de pessoas boas, não é o suficiente para ocupar todas as cadeiras que existem no Congresso Nacional. O que fazer nesse caso? Cada eleição a gente renovando, tendo a possibilidade de levar gente idealista, gente que tem uma história já de trabalho sério, de comprometimento, e assim a gente vai renovando. Nada acontece do dia para a noite. E para Conchal? Para Conchal? O que o senhor tem? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Não, o senhor já terminou a resposta da outra? Mas, da peneira. Da peneira, então, mas eu acredito que a gente tem aqueles que usam a política para os seus interesses particulares e do seu grupo político, e o último, às vezes, é a população. E a população precisa ter um entendimento, a gente precisa realmente ter partidos organizados fortes, partidos ideológicos no sentido de buscar uma ideia de Estado, uma ideia de nação. Isso não vai ser construído do dia para a noite, não, né? Nós somos ainda uma criança na democracia, a democracia tem 30 e poucos anos, depois que acabamos com a ditadura, nós estamos agora no 10º presidente ainda. É uma democracia muito jovem. O que nós temos é chamar as pessoas de bem para a política. Eu sei que a gente não vai trocar tudo de uma só vez, mas, por exemplo, eu peço o voto para o Dr. Brambila. Eu tenho certeza que eu vou representar Conchal, entrando na sua já próxima pergunta, que eu vejo só uma coisa que me chama a atenção. Há 35 anos eu sou médico em Araras. Eu cansei de assistir gente que morreram nessa estrada. Muitas vezes eu procurei deputados que já passaram por esse banco aqui para a gente duplicar essa estrada enquanto prefeito. Minha voz não teve reflexo. Eu, enquanto prefeito, eu fui buscar uma faculdade de medicina. Não para Araras, para essa região. E você deve saber que o Hospital de Conchal faz parte, a partir do ano que vem, já vai receber alunos, em 2020 vai receber internos, em 2022 vai receber médicos residentes. Araras, Leme, Pirassununga e Conchal. São 300 e poucos mil habitantes que vai receber alunos dessa faculdade de medicina. Então, essa luta de buscar a faculdade de medicina para a gente ajudar a saúde da nossa região, eu vou fazer também buscando a possibilidade do Senai de Araras, facilitar a chegada de alunos, porque a gente não tem condições de ter uma escola técnica aqui, mas a gente tem que ter condições de oferecer oportunidade. Quando eu disse que eu não quero ser deputado de emenda, porque a emenda não chega naquele garoto que está lá na periferia sem oportunidade. O que nós precisamos é ter um projeto de Estado, um projeto de oportunidade e acesso a todos. E é o que falta hoje. Falta de um deputado, de deputados, que venha com essa visão da nossa região. Tanto é que eu só faço campanha em 20 municípios, forte em 8. Eu sou um deputado distrital que a reforma não quis aprovar
para manter os velhos caciques no poder, porque eles têm recurso e podem fazer campanha em 400 municípios. Sim. E nós, os peixinhos pequenos, que eu falo que não é nem peixinho pequeno, somos alevinos, né? Nós estamos querendo aí contra uma correnteza e contra uma realidade dura, mas a gente precisa ter esse enfrentamento, e eu tenho muita proposta aqui para Conchal. Tanto é que, enquanto prefeito, o SAMU de Conchal, na hora que você liga, cai na regulação de Araras. Sim. Era o prefeito Brambila que pagava os 7 médicos que, quando precisava do médico na ambulância, paga o regulador, que é 7 médicos atendendo o telefone, para atender Leme, Pirassununga, Araras e Conchal. Então eu tenho uma visão já estratégica da região. O lixo. O que a gente faz com o lixo de Conchal? O que a gente faz com o lixo de Leme, de Pirassununga? Lixão, aterro sanitário, às vezes algum tem, mas também não funciona. Ou a gente manda para fora, custa uma fortuna. Sim. É dinheiro jogado fora, é dinheiro que poderia estar sendo investido na educação e na saúde. O que eu sonho em fazer? Usinas de produção de energia através do lixo. Precisa de 500 toneladas dia. Araras não tem, Leme não tem, Conchal não tem, Pirassununga não tem. Então a gente quer fazer consórcios para cuidar da água, para pensar no meio ambiente, na despoluição do Mogi Guaçu, para pensar no tratamento do lixo, que é rico. Eu fui conhecer o lixo na Europa enquanto prefeito. Dá para a gente ganhar dinheiro com o lixo, mas o que falta mesmo é vontade política dos homens que estão na política para resolver os problemas que a nossa região e o nosso país têm. Segurança pública. Segurança pública está um desastre. Sim. Mas a segurança pública, todo mundo vai pensar, não, precisa dar arma para todos, precisa ir para o enfrentamento. A minha primeira proposta, educação integral para todas as crianças e jovens. Começar na creche integral, porque as crianças, quando chegam com 4, 5 anos, né, já sabem mexer no computador, vão ser motivadas, e acesso à escola técnica, acesso à universidade, tá certo? Porque se parasse com corrupção, se a gente não tivesse um serviço da dívida tão grande, a gente teria dinheiro para fazer tudo isso. Você sabe quanto é o orçamento da saúde? 130 bilhões. Da educação, 100 bilhões. Você sabe quanto é o serviço da dívida? 400 bilhões. É dinheiro do pobre para o rico. Tem 6 famílias que detêm 15% da renda nacional. Os grandes banqueiros é o que nadam de braçada. Você deixa o seu dinheirinho no cheque especial lá, a sua dívida, você usa o cheque especial, no fim do mês tem 365% de juros. Se você deixar na poupança, rende 6%. Então, nós estamos na contramão. Nós precisamos de um governo que olhe para todos, que dê acesso. Voltando à segurança, educação para todos. Se a gente não tivesse um serviço da dívida tão caro, a gente poderia cuidar melhor das nossas crianças. Porque eu, enquanto prefeito, fiz um projeto, que nós chamamos do NEM, aquele que com 15 anos nem estudava, nem trabalhava, nem procurava emprego. Então, essa juventude, eles vão para onde? Eles vão para droga, vão para maconha, depois eles viram um aviãozinho do tráfico, depois eles vão ser presos, depois ele vai na penitenciária, ele faz uma universidade do crime, se organiza através de partidos, de grupos, de facções políticas, e volta e coloca medo na sociedade. Então a sociedade, ela se omite. E é inclusive uma das causas que eu estou na política, porque a sociedade é omissa, como se não tivesse com ela, como se fosse o filho do outro, como se fosse nossos irmãos, porque são nossos irmãos. Ou a gente não é uma nação? Somos. Então, deveríamos, pelo menos. Nós precisamos, né, levantar a bandeira da educação. Ah, mas o senhor está falando aqui por conta da eleição. Não, eu quero que olhem a minha vida. Eu estudei com bolsa, eu trabalhei para estudar, estudei uma universidade reconhecida no mundo, que a USP está entre as 100 melhores universidades do mundo, e voltei para cuidar do meu povo na área médica. Mas eu também sei que se a gente realmente não der oportunidade, se a gente não fizer investimento na educação, não tem saída. A segurança, é claro, né? Eu sou contra o governo que está aí, né? O governo Alckmin ficou 20 anos no governo e lá em Araras teve, em 1978, 7, eu não me recordo agora se é 6 ou 7 delegados. Nós chegamos a ter 3 no meu governo e um tinha que vir cobrir Conchal. Nossa.
tinha 17 investigadores e chegamos até 4. Quando um entrava de férias, nós tínhamos 3. Então, eu não acredito que nós possamos atacar essa insegurança se não for com todas as frentes. A longo prazo, a educação. A curto prazo, tomar realmente decisões. Como é que ainda o cara controla da penitenciária por celular o tráfico aqui fora? Você duvida disso? Não. Tá aí na televisão. Obviamente que não. Mas peraí, alguma coisa está errada. Por que a gente até hoje não conseguiu bloquear isso? Então, o que falta é uma vontade política do enfrentamento. E o enfrentamento é doloroso, o enfrentamento custa caro, o enfrentamento a gente corre riscos. Mas eu vim para a política para fazer diferença. Por isso que eu estou falando nessas questões. Geração de emprego, deputado. Candidato. Já estou chamando até de deputado. Eu acho que essa é uma outra grande preocupação nossa, porque eu falo que o camarada, as pessoas, precisam de 4 coisas que elas têm que levar em consideração. Deus, porque nos tem a vida, a nossa vida, ter saúde, ter família e ter um emprego. Porque se você tem a vida e não tem saúde, você corre risco, há uma insegurança muito grande. Você, quando vê um filho com febre, já dá tremedeira na gente. Aí você vai no hospital, não tem um médico. Então a saúde é importantíssima. E nós precisamos de emprego. Eu sempre me lembro que o meu pai, que nós saímos aqui da roça de Conchal, meu pai foi para a cidade. Quando ele chegou lá na cidade, ele não tinha profissão. Ele sabia carpir, sabia manejar arado, carpideira, colher milho. Aí nós fomos para a cidade. Chegou lá e não tinha emprego. E nós fomos praticamente expulsos da terra, porque a cana foi comprando todos os sítios pequenos e nós fizemos uma reforma agrária às avessas. Porque tudo isso daí era tudo sítio, tudo fazendinha pequena. E nós fomos para a cidade e lá na cidade nós viemos, meu pai virou boia fria, porque ele morava na cidade e depois vinha trabalhar na roça de novo, né? Só que agora sem as garantias que eventualmente ele tinha na roça, que era só casinho. Aí meu pai foi ser servente de pedreiro, né? E quando ele ficava sem emprego, eu me recordo que a minha mãe, a dona Elisa, com 99 anos, a gente ficava numa insegurança terrível. Porque como é que a gente vai comer 7 filhos, porque já tinha morrido 2 dos 9, porque na roça não tinha saúde, não tinha médico, esses 2 morreram de infecção. Então você vê, quando meu pai perdia o emprego de pedreiro, de servente de pedreiro, dava uma instabilidade. E eu guardo isso como emprego, é uma coisa sagrada do homem. Uma carteira assinada, seus direitos, férias, 13º. Agora, não é fácil de gerar emprego. O Brasil precisa investir para que a gente tenha emprego, tenha renda, esse pessoal paga imposto, o imposto faz a roda virar. Eu acho que nós estamos num nó, que o governo ele precisa, para destravar esse ciclo, comprar umas metas, né? Investir em ferrovia, investir em estradas, investir na construção civil, através de dinheiro que ele tem que buscar desse serviço da dívida que atravanca o país. Eu acho que ele tem que pegar, inclusive, eu advogo a ideia, uma coisa boa no Brasil, que está acontecendo na Argentina, é que a Argentina ela não tem reserva, ela foi agora no fundo do FMI buscar recursos, eles estão com os pires na mão. O governo Lula, quando chegou, tinha 20 bilhões no fundo, deixou com 400. Sim. Esses 400 bilhões de reserva, se nós tivéssemos juízo, se nós tivéssemos governantes com a cabeça no lugar e pudéssemos fazer projeto, uma parte desse dinheiro poderia ser investido nas obras de renovação de máquinas, do Parque Fabril, de estradas, para gerar emprego. Em contrapartida, educação, formação técnica, universidade, para capacitar as pessoas. Porque às vezes hoje tem muita, você tem na TI, tecnologia de informação, falta mão de obra, porque não está formando na velocidade que precisava. O mundo sofreu transformações e a gente não é mais a máquina de escrever, nós somos do computador, né? Os tratores na roça tem tudo GPS, tudo automático. Então nós precisamos investir na formação e na outra ponta investimentos do governo para que ele possa dar essa arrancada inicial, porque o país está parado, com toda essa corrupção, as grandes empreiteiras acabaram também desempregando, que é a grande chaga no país. Agora, você sabe, um deputado estadual,
ele não vai ter a possibilidade de fazer leis e de propor como é a Câmara, que Sim. são coisas que estão muito acima. Exatamente. Mas muitas das ideias que eu tive aqui, dá para a gente gritar lá na Assembleia, dá para a gente lutar e dá para a gente mudar. No que diz respeito à cultura, o abandono da cultura e do esporte dentro do Estado, isso é um fato. O senhor tem projeto, tem algo que... Eu tenho, porque é o seguinte, a cultura é o cimento que entremeia o cidadão dentro da sociedade. Sociedade que não tem cultura, o jovem que não tem lazer, que não é estimulado a música, a dança, o teatro, que não é estimulado no esporte, não tem possibilidade. Na minha época tinha os campinhos de várzea, todo mundo jogava bola, tinha campeonato juvenil, amador, infantil, hoje acabou. Hoje houve uma contra-revolução cultural e esportiva. Um jogador de futebol ganha 1 milhão por mês, 600 mil, e a nossa juventude não tem sequer uma quadra às vezes para jogar. Então tem que ter investimentos na cultura. Você viu o orçamento da cultura do Estado? É mínimo, não chega a 2%, está errado. Nós precisamos dar oportunidade de cultura e lazer para a nossa juventude. Eu tenho acompanhado o movimento cultural aqui de Conchal, a gente pode ajudar muito nisso. Aliás, a gente já está tentando conversar com as lideranças culturais aqui do município para trazer uma experiência que nós tivemos lá. Lá em Araras, a primeira coisa, vamos chamar o pessoal para a praça. Fiz o Arraial da Praça, chegou no primeiro ano em 100 mil pessoas em 3 dias. O Arraial do Café e Chocolate, fizemos uma feira italiana que também foi maravilhosa, fizemos uma feira nordestina também que deu muito certo. Então a gente trouxe para a Praça Barão, que estava abandonada e não custou muito dinheiro, a participação popular nos movimentos culturais. Então a cultura eu entendo como um fator que tem que ser colocado também dentro da escola. O que eu fiz lá em Araras? Descobri 25 quadras e coloquei educação em período integral. Só que a criança não ficava na escola o tempo todo fazendo português e matemática porque ela não aguenta. Então ela fazia a parte de pedagógica de manhã, à tarde ela estava num projeto, ou reforço escolar, ou de informática, ou de reforço em redação, ou ela estava na fanfarra, ou ela estava no basquetebol, no futebol. Então essas quadras, ela tinha atividades múltiplas, né? É só quem for para Araras vai ver que lá é uma cidade que todas as escolas, inclusive as infantis, estão com quadras cobertas para fazer um projeto macro de inclusão do aluno dentro da sociedade. E aí a gente tinha dança, tinha música, teve festivais. A gente tem um grande teatro lá em Araras, que é o teatro criado pelo Oscar Neymar. Lá a gente tinha todo ano festivais de teatro, onde a gente levava todos esses alunos. E ele era estimulado. Então a gente alavancou a música, alavancou a dança, alavancou o teatro. A cultura, ela também significa independência de um povo. Com certeza. Um povo desorganizado, que deixa seus museus se queimarem, lá 250 anos de tradição, 20 e tantas mil peças lá dentro se queimando, outros museus se queimando, uma cultura que está totalmente abandonada. Os próximos governos terão que se levantar para fazer a defesa da cultura, porque muitos jovens que estão, às vezes, na penitenciária, se ele tivesse a oportunidade, eles teriam se redescoberto, eles teriam sido incentivados a procurar um outro caminho. No esporte? No esporte é a mesma coisa, porque são o esporte e a cultura, né? Eles acabam se entremeando. Então, quando eu falei da escola, é porque num país pobre você tem que aproveitar a oportunidade, o que você já tem, que era a escola, com as quadras cobertas, e tinha locais que a gente fez até rádio, tinha rádio, eu aprendi a mexer em rádio, a filmar. Então, eu vejo que a escola fazia o papel do entrelaçamento entre o esporte e a cultura. Mas o esporte tem que ser incentivado, não é esporte profissional. O esporte é amador, que dá a oportunidade, até porque nós estamos criando hoje um país obeso, as crianças não se movimentam mais, as crianças ficam só na frente do computador. Hoje 40% das nossas crianças têm sobrepeso, né? Eu como médico fiz um trabalho lá em Araras nesse sentido, e que a gente precisa incentivar as crianças a correr, brincar, a pular, nadar, e é fundamental o esporte na vida de um povo, inclusive nós, que já adultos precisamos se movimentar, precisamos caminhar, precisamos nos movimentarmos no sentido de evitar as doenças cardíacas, as doenças dos derrames,
as obesidades mórbidas, as diabetes e outras coisas mais. Então eu acho que não é caro o esporte. O esporte, a cultura é barato, o que precisa é organizar, é projeto, é modelo de país que já viveu essa experiência para colocar aqui no Brasil. É possível fazer tudo isso? Deixa eu falar para você, nem todos que tentaram conseguiram, mas só conseguiram os que tentaram. Perfeito. Quando eu comecei a falar em educação integral, eu fui falar na época com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele falou, você está louco, você não vai ter perna para fazer. É muito barato, se você aproveitar o que você já tem, contrata. E outra coisa, eu tenho uma ideia que eu vou levar para a Assembleia, que é o seguinte, o orçamento da educação é 25%. Aí chega o prefeito, ele tem que começar a gastar, ele gasta onde ele não devia. Quase sempre. Quase sempre. Então o que a gente pode fazer? Diminui para 22%, pega 3% do orçamento e faz associações com clubes de serviço, com dança, que já está pronto, você não precisa construir a piscina lá. E ele abre 1 ou 2 vezes para a escola. Então, esse modelo eu não estou inventando, eu vi já num país que eu fui visitar, que tinha hoje se fazer isso, gasta o mandato do prefeito, que ele não pode gastar dinheiro da educação fazendo convênios fora da escola. Sim. Então é um modelo que a gente vai precisar do governo federal, da Câmara Federal, porque se aprovar, eu vou te dar números, orçamento de Araras, 60 milhões, 3% é quase 2 milhões. Sim. Os clubes, inclusive, me ofereceram, quando era prefeito, só o abatimento do IPTU e mais uma taxa de manutenção para os alunos. Não é coisa cara, a gente precisa se reinventar e quando a gente tem vontade é possível fazer. É claro que nós discutimos muito aqui, tem coisa que você vai fazer em 4 anos, em 8 anos, mas um grande líder chinês dizia que para a primeira marcha o mais importante é o primeiro passo, na direção correta. Perfeito. Candidato, deixe as suas considerações finais ao nosso público. Eu agradeço a presença do senhor, tá? Será sempre bem-vindo. Torço pela sua vitória, por ser uma pessoa da região, está tão próximo aqui, tá próximo de pessoas conhecidas nossas. Tenho certeza que vai ajudar o município, sim, vai trabalhar muito por Conchal, mas infelizmente não depende só de nós, depende dessa população, depende dessas pessoas que estão do outro lado, né? Em pesquisar, a princípio pesquisar, como o senhor mesmo falou, tanto o candidato que está aqui do nosso lado, como todos os outros que estarão aparecendo dentro do município. Pesquisem, pesquisem muito. Jean, você não imagina a minha alegria e a minha gratidão pela oportunidade que eu tenho aqui, porque lá em Araras, se você não está do lado, às vezes, do dono do jornal, do dono da televisão, você nem acesso tem. Então, quero agradecer você pela oportunidade que você me deu. Quero agradecer a família Lousano, o Wagner, o pai dele, que foi prefeito aqui, o Bonini. Quero agradecer a Madre, que tem nos incentivado. Quero agradecer a população que no meu consultório fala, ó, nossa região precisa de um deputado, de uma pessoa que a gente sabe onde mora, o endereço. Eu tenho falado para os meus eleitores o local que eu moro e o meu telefone. Essa é uma coisa diferente, porque o que acontece é que você vota no candidato... Se quiser deixar o telefone, a gente coloca aqui embaixo da tela também. Pode deixar, é 9345-2504. WhatsApp também? Também, as pessoas podem acessar, nós vamos responder, porque eu não estou na política obrigado, eu estou por idealismo, por achar que Deus já foi generoso comigo, e eu preciso continuar lutando para que a gente também possa contribuir com a região, com a cidade e com o bairro que a gente mora. Mas eu também queria, além de agradecer o Wagner, Lousano, que tem nos ajudado muito aqui, ajudado o Bonini, tem o da Hora, que também tem nos ajudado, o Azulão, tem várias pessoas aqui que tem, o Zezinho também, que é uma liderança importante, está nos ajudando, o ex-vereador aí, se eu não me falha a memória agora, o Newton também está nos ajudando, enfim, várias lideranças, né, que estão aqui nos ajudando e dá a oportunidade da gente vir mostrar nossas ideias aqui. Eu queria agradecer a população de Conchal, dizer que nesses 35 anos que eu estou lá com o meu consultório, que eu tenho tido esse relacionamento, muitas pessoas que a gente anda pela rua aqui, às vezes me mostram o corte que a gente fez, porque há 35 anos não tinha videolaparoscopia, era tudo pelo bisturi mesmo. Só sem querer cortar, o senhor consegue imaginar quantas pessoas de Conchal já conseguiu atender como médico? Eu agora, por conta de estar querendo fazer uma mala direta, eu comecei a levantar. Eu não cheguei no final.
mas são centenas e centenas. Eu acho que passa de mais de 2.000 pessoas. É gente, moça. É muita gente, porque aqui, Conchal, quando ela precisava de um gastroenterologista, de uma endoscopia, ela procura Araras, né? Então eu quero agradecer à população de Conchal esse acolhimento e dizer para a população que eu vou ser um deputado presente, que eu vou lutar para melhorar a segurança aqui, eu vou lutar para que a região tenha um delegado de polícia dia e noite, que a gente vai realmente lutar para mais verbas para segurança, que eu quero um hospital melhor equipado e com as mudanças que precisam ser feitas, e principalmente com a duplicação dessa avenida, que vai destravar o desenvolvimento de Conchal, que é duplicar a SP-191, que vai até Mojimirim, né, para fazer essa interligação que vem do sul de Minas, que vai até a região lá de São Carlos e depois, né, é um ponto de escoamento da produção importante e que vai efetivamente fazer com que a industrialização aqui de Conchal dê um salto de qualidade. A gente tem feito um estudo estratégico, só para finalizar, à vontade. Nós fizemos um estudo de todas as Santas Casas, estão quase todas com grande dificuldade, fizemos um levantamento, qual é o PIB da agricultura da nossa região, e da indústria, e do comércio, e do terceiro setor. Né? É uma região rica, é uma região que tem a Anhanguera como maior avenida da América Latina e está perto. Essa integração que eu falo da duplicação é importante porque você está a 25 quilômetros de uma rodovia importantíssima, 50% do PIB paulista está nessa rodovia. Sim. E que nós precisamos interligar com Conchal. Então essa vontade de colocar Conchal num segmento para que se desenvolva, para que dê oportunidade de educação, formação técnica, segurança, vai contar com o Dr. Brambila. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando aqui. Sempre abertas as portas, candidato. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e na semana que vem nós estaremos trazendo um outro candidato. Um grande abraço, pesquisem, pesquisem, pesquisem muito, porque as mudanças começam nas urnas. Um abraço.